secretário Henrique, Uhum. já cumprimentei o senhor e a subsecretária. Eu, em 2019, dia 19/4, na tribuna dessa Câmara, eu já tinha levantado aqui a questão de que nós iríamos perder o serviço Cinorte por falta de pagamento. E, na época, era 2017, 2018 e 2019. Agora, incluindo 2020 também, a mesma situação. Então, lá no ano passado, no mês de abril, já se falava já na inadimplência. Pois bem, eu peguei os orçamentos de 2015. 2015 foi feito um repasse de 570. 2016 foi feito um repasse de 370. 2017 foi feito outro repasse de 370. 2018 foi feito um repasse de 570. 2019 de 645, exercício, os exercícios que eu estou falando aqui. Todos esses anos teve orçamento. Então, em 2019, nós tivemos 645, e 2020 nós temos, repetido no orçamento, 645. Eu falo aqui, ele vem bem especificado, em todos os anos de exercício, ele vem especificado. O Cinorte ficou desassistido de 2017 para cá. Então, eu não consigo entender se o Cinorte ele consegue se manter sem o município de São Mateus. Talvez haja uma contradição, porque eles suspenderam o serviço para São Mateus. Então, o São Mateus, de repente, não seja o último bombom da caixa, porque ele não tem pago 17, 18, 19 e 20. E o consórcio se sustenta até hoje sem São Mateus, porque tem inadimplência. Então, nós temos hoje um débito aí de 1.116.000, vai precisar aqui os valores, 1.116.630. Então, você não acha assim que eu falo que até não falando isso para o senhor, eu estou falando para a secretaria, o senhor não acha que é desonesto e desumano os outros municípios contribuírem, pagarem e nós usufruirmos de tudo isso aí e não pagar? Porque, olha só, o senhor quando chegou, o senhor já pegou essa bomba já, mas tinha orçamento. Então, não é porque não tinha orçamento, então não foi pago também, como deveria ser pago. Tinha orçamento, todos os anos teve. E aí a gente recebe da superintendência um ofício relatando os anos certinhos. Então, o senhor não acha assim que é injusto? Eu sei que nós passamos por diversas dificuldades aí, mas eu falo que a saúde ela não foi cuidada com zelo nesse município, nesse mandato. Então, as provas estão aqui, os orçamentos estão todos aqui. Se o senhor buscar também, o senhor vai ver que os orçamentos anteriores à chegada do senhor, todos eles contemplavam, e a gente não viu nenhum avanço. Eu acho que hoje São Mateus ele não é realmente necessário nesse consórcio, não. Pode até porque é uma renda maior, por ser o maior município do consórcio, mas ele não é mais uma referência para esse consórcio. O consórcio consegue sobreviver sem ele. E o que a gente não consegue entender, porque são muitos serviços que deixaram de ser prestados. Tudo bem que no momento agora estão suspensos, mas e os que já foram utilizados? Chegavam ônibus lotados lá na Rede Cuidar, chegavam ônibus lotados de São Mateus, e eram todos muito bem atendidos, nunca ficaram sem atendimento, e o senhor, pelo pouco tempo que o senhor está aqui, o senhor pôde acompanhar. Certeza. Então, orçamento tem, secretário, elencaram-se várias outras prioridades, mas o consórcio não. Então, acho que porque se sentia a rainha da cocada preta no pedaço, talvez por ser um município importante para o consórcio, deixou de pagar? Então, olha só, vereador, a questão é assim, não dá essa importância toda. Claro, isso aí é fato. Numa administração financeira, você se ajusta ou é obrigado a se ajustar à sua despesa, isso é fato. Isso é um princípio da matemática. Aí, a questão agora de dizer que o consórcio
vive sem São Mateus? Aí eu não vou responder. De repente, a administração hoje que lá está poderia, em algum momento, falar em decorrência daquilo que a gente ouve nas assembleias, né? A reivindicação em buscar que São Mateus faça o adimplemento, porque o consórcio já vem sofrendo essa questão há um tempo. Por quê? Porque às vezes não contrata novos serviços, ou não aumenta o quantitativo. Então, dizer que vive sem São Mateus, hoje, pelo que eu ouço, seria impossível. Mesmo porque o município que paga um pouco mais do que São Mateus, e não chega nem à metade, é Nova Venécia, com 260 mil ano. Então, hoje você, com toda a dificuldade, olha, 2019, só ficou 50 mil sem aportar, que já está processo e já vai pagar. Então, assim, 2019 foi adimplido, tá com adimplência. 2018, quando eu falo que não tinha orçamento, é porque quando eu cheguei em novembro, já tinha acabado o ano. Então, a gente precisou, naquele momento, não tinha dotação orçamentária suficiente para falar, hoje nós vamos pagar, nós conseguiríamos. Então, por isso que precisou fazer a previsão nova de orçamento, em 2018 fazer o parcelamento. E aí, ficando agora para 2020, em decorrência, como eu disse, da pandemia, não foi possível. Mas que, dentro dessa possibilidade, e com o aval do consórcio, entendendo que aí você não se consegue contratar uma quantidade de serviço, ou seja, você vai ficar com a quantidade que já está pré-estabelecida. Com essa cartela de serviço, dá para fazer. Por quê? Porque além de toda a reserva de captação dos recursos, o consórcio ele trabalha com uma certa receita, né, para alguma eventualidade, para alguma necessidade de aumento de serviço, aumento de exames, de procedimentos. Claro que não é aquilo que se esperava se tivesse todo mundo pagando em dia, o que não é o caso só de São Mateus, tem outros municípios que não vêm ao caso, e isso está trazendo esse anseio do consórcio para que todos façam o adimplemento, para que o consórcio de fato execute aquilo que se pretende. Ou seja, o consórcio, ele na verdade, ele é uma criança ainda, o consórcio Cinorte. Está começando agora a construção da sua linha de cuidado, da sua linha de serviço, de procedimento. Ainda faltam as questões cirúrgicas, falta um monte de coisa, mas que tem que ser feito ao longo do tempo, né? Com a PPI, ou seja, a pactuação programada integrada, sendo transferida em número cada vez maior para as regiões, o Estado aportando cada vez com um número maior o repasse, os municípios também fazendo previsões orçamentárias de receitas muito maior, para que esse serviço seja amplo, para que ele seja expansivo. Hoje, pela cartela que se tem e pelo serviço, se São Mateus sai, tudo que se tem hoje se diluiria muito. Ou seja, aquela oferta que eu tenho seria muito diminuída. Por quê? Porque a tabela do Cinorte, ela não é a tabela do SUS. Ela é uma tabela diferenciada, que dá ainda um certo atrativo para o profissional fazer uma adesão a um serviço, a uma licitação que eles fazem. Do contrário, se fosse tabela SUS, hoje você não encontra profissional para fazer um procedimento, um exame, por essa tabela. Então, por isso que o consórcio ainda, ele é uma forma atrativa. Mas hoje, dizer o consórcio sem São Mateus, assim, é aquilo que eu falei, é aquilo que a gente ouve. Seria muito difícil, seria muito complexo. Então, assim, o município ele vai fazer a adimplência, com certeza, não pode deixar de fazer, vai retomar os serviços, mas talvez não vai ter essa expansão dos serviços na quantidade que se desejava mais. Vamos ter aquilo que a gente já tinha, mas agora em casa, pelo menos aqui, né? Secretário, eu vou finalizar lembrando
que eu fiz esse questionamento o ano passado e logo se chegou ao entendimento. Hoje se tem uma dívida e se fala em parcelar. E aí eu tenho que ser muito honesto e sincero, eu não acredito. Se estão querendo passar a fazer o serviço em São Mateus, um local que nós já temos, já existe toda uma estrutura pronta, eu falo, não sou pessimista, mas eu estou sendo pessimista, não funciona. Aqui em São Mateus não vai funcionar, porque nós tivemos 4 anos para começar, não vamos começar agora, depois de ter suspendido o trabalho, suspendido o atendimento, depois da inadimplência de várias tentativas de negociação. E eu acho que sim, o consórcio ele consegue sim, porque eu tive até na época, e por incrível que pareça, São Mateus era o único município inadimplente. Dos 14, 13 pagavam e só São Mateus que estava inadimplente. Pode ser que hoje tenha um ou outro município que não, mas eu duvido muito, eu espero que funcione. Não duvido do senhor, quanto gestor, mas eu duvido muito que hoje a gente consiga implantar um serviço novo, uma vez que nós já temos esse serviço e muito bem prestado, tá? É muito bem prestado, eu tenho certeza que quem foi à Rede Cuidar voltou de lá satisfeito com a atuação. Nós não temos hoje no município condições de... Espero que nessa renegociação o município não fique para trás e não deixe de pagar o consórcio, porque o serviço já foi executado, foi prestado. Sim. E não receberam. Então, fica feio para nós, sim, sendo o maior município do consórcio, sendo a péssima referência, a pior referência para o consórcio também. Então, deixo aqui meu desabafo e espero assim, providências no sentido do retorno, pelo menos do pouco que está se fazendo aí na Rede Cuidar, por causa do problema que a gente está enfrentando, mas pelo menos que esse pouco retorne.